Boa noite, Quilombo, abaiomimada. Estamos aqui presentes para mais um dia de intensivão com aulas e hoje sobre processo penal e direito penal. É aquele conteúdo que, por mais que seja vasto, tem um número relevante de questões e a gente vai aí se atentar aos temas que mais têm caído, é o mesmo objetivo que a gente teve ontem, elucidar para vocês o que a gente está prevendo que possa vir cair aí na prova de vocês, e vocês podem ter um processo de revisão para reverter isso em uma questão correta. Hoje a gente está aqui com a Alba. Alba é a nossa carinhosamente apelidada de OA Baby. A Alba esteve conosco quando ela estava nos primeiros períodos da faculdade. Ela nem estudava, nem tinha ido à cadeia de matéria de direito processual civil, direito processual penal, e já estava estudando conosco isso nas nossas metas, e a gente sempre falou que ela iria ensinar os professores, e passou aí na primeira prova que fez da UAB, passou na primeira, passou na segunda fase, aí bem do que a gente já vinha falando que seria, que ocorreria. Então, ter a Alba aqui está emanando essa energia também para vocês. E hoje nós contamos com a presença. As pessoas, quando veem o perfil da Biomi e vê um público e ali tudo muito no feminino, mas nós temos os nossos parceiros, e o parceiro de hoje é o professor Jamerson da Paz Lopes Júnior. O nome é grande, o homem é grande e o conhecimento dele também é grande. Jamerson é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, é diretor da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Pernambuco e do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, passa a bola para ti, Júnior. Agradeço imensamente por você estar aqui, compartilhando teu conhecimento conosco, dividindo, e quando a gente divide, a troca é sempre muito bem-vinda e sempre muito justa. Muito obrigada, e passa a bola para ti. Pois bem, boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui hoje. Rapaz, eu fico até um pouco envergonhado de me falar sobre mim depois dessa apresentação aí, viu, Ju? Muito obrigado. Você foi muito generosa comigo aí. Eu acho que, lendo assim você falar sobre mim, eu acho que tendo a não acreditar um pouco, sabe? Porque a gente tende a sabotar um pouquinho, questões, enfim. Mas é isso. Muito obrigado pela apresentação e vamos lá. Boa noite a todo mundo. Eu espero que eu possa ajudar vocês, pelo menos em 1% das questões que eu creio que a base vocês já têm, né? Eu creio que todos aqui fizeram um curso bom de Direito, já vem estudando com a Biomi por um tempo, e pela própria estrutura e metodologia da Biomi, né? São pessoas que direcionam realmente o aluno para responder questões da OAB, e é isso. Eu acho que resolvendo questões e lendo a lei, a gente consegue ser bem direcionado para essa prova que está bem próxima, né? Essa época da prova não adianta muito a gente aprofundar a teoria, né? A gente indo na resolução de questões e lendo a lei, a gente consegue ir muito bem, tá bom? Então, vou ver se eu consigo botar o slide aqui já para a gente começar a nossa revisão, tá certo? E caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram interromper ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? E se eu, porventura, não conseguir responder na hora, eu me comprometo a voltar aqui e resolver tudo de novo, tá bem? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Todo mundo consegue ver a apresentação? Tá abrindo aqui para mim, mas meu computador tá um pouco lento. Só um instantinho. Vocês estão conseguindo ver, gente? Coloca aqui no chat. Sinalizem aí se vocês estão conseguindo ver. Cadê? Agora apareceu. Estão vendo, né? Pronto, aqui já é a minha apresentação, que o Ju já fez já adiantou aqui as partes, então vou pular aqui e já partir para a questão, tá bom? Essa primeira questão que eu escolhi, assim, selecionei, né? Eu acho que é bastante importante até para a gente passar um pouco sobre a parte geral da teoria do crime, que eu acho que, partindo de uma boa base da teoria geral do crime, a gente consegue responder
bastante questões referentes à parte especial, tá bem? Então, veja lá. Caio, lutador de MMA, estava na praia quando viu uma senhora ser agredida. Deixa eu ver. Quando viu uma senhora ser agredida por um terceiro, tá bom? Aqui eu já, assim, a minha forma de responder questões é já ir sublinhando algumas frases que eu acho que já é importante para a resolução da questão, tá bom? Vendo isso, Caio foi em direção ao agressor e tentou persuadi-lo a parar com as agressões. Mas o agressor não deu ouvidos e continuou a agredir a senhora. Dessa forma, Caio não viu alternativa a não ser desferir um soco no agressor para afastá-lo da senhora e imobilizá-lo em seguida até a chegada da polícia. Diante do exposto, a conduta de Caio pode ser beneficiada pela exclusão da. Perceba que aqui nessa questão, gente, a própria prova ela já diz que se trata de uma exclusão de alguma coisa, tá bom? Então, veja, partindo para a teoria geral do delito, é importante a gente esclarecer alguns pontos sobre o conceito tripartido de crime, não é? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui outro slide que tem um. Pronto, veja. De acordo com a teoria tripartida do crime, um crime ele acontece quando ocorre um fato típico, ilícito e culpável, tá bem? E dentro do fato típico, a gente tem a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade, que é a tipicidade de distrito, tá bem? E dentro da ilicitude aqui, o nosso Código Penal, ele adota um conceito por exclusão, ou seja, quando o agente ele não pratica o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito, aí sim que ele comete um crime, tá bom? Aí sim que é um fato ilícito, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção aqui é, para se configurar um fato ilícito, a gente vai por exclusão, tá certo? Se não for um caso de exclusão de ilicitude, aí sim nós passamos para outra hipótese para outro substrato da teoria tripartida do crime, que no caso é a culpabilidade, tá bem? E a quem, professor, a quem cabe alegar a legítima defesa, o estado de necessidade ou o estrito cumprimento do dever legal? Veja, isso aqui é uma construção doutrinária e também prática, tá certo? A lei não fala nada sobre isso, mas quem tem que arguir essas hipóteses é a defesa, tá certo? Então, como o objetivo aqui é estudar para a OAB e, eventualmente, advogar, aqui fica também a questão prática, de ordem prática, tá certo? Aqui outra questão importante que eu anotei para falar para vocês. Essas causas excludentes de ilicitudes, ela também tem outras nomenclaturas, tá certo? E essas nomenclaturas elas são construídas pela doutrina, embora a FGV, pelo seu histórico, né, que a gente vem vendo questões da FGV corriqueiramente, ela não costuma colocar nomenclaturas acima do que a gente já vê. Ou seja, quando ela quer cobrar excludente de licitude, ela coloca excludente. Mas eu vou deixar aqui registrado já a título de anotação, caso vocês venham fazer algum outro concurso que cobre esse mesmo tema, vocês já ficarem ligados, tá bom? Veja, a doutrina também elenca esses tipos de excludente de ilicitude como tipos penais permissivos, tá bom? Justificativas, tá certo? Causas de justificação ou discriminantes, tá bom? Então, veja lá. Voltando para o enunciado aqui, né? Caio, lutador de MMA, estava na praia quando viu uma senhora ser agredida. Ou seja, aqui o bem jurídico tutelado não é o dele, tá certo? Então, o Caio viu uma situação de agressão injusta desferida por um terceiro e ele decidiu intervir, tá bom? Deixa eu só ver aqui outras coisas que eu queria explicar para vocês, tá certo? Para que haja a legítima defesa, nesse caso aqui, a atuação deve ser de acordo com os parâmetros definidos em lei, tá bom? Ou seja, deixa eu ver aqui, rapidinho. Para que haja legítima defesa, ele não deve haver o excesso, tá certo? Ou seja, para que ele seja realmente enquadrado como legítima defesa, ele deve agir de forma moderada para
para evitar uma agressão injusta, tá bom? Então, veja lá, voltando para o enunciado da questão. Deixa eu botar aqui no slide que eu estou com outro. Caio, lutador de MMA, estava na praia quando viu uma senhora ser agredida por terceiro. Sendo assim, Caio foi em direção ao agressor e tentou persuadi-lo a parar com as agressões. Mas o agressor não deu ouvido e continuou a agredir a senhora. Ou seja, veja que Caio ele tentou, de alguma forma, parar aquela agressão injusta que ele viu. Não vendo outros meios, Caio foi desferir um soco no agressor para afastá-lo da senhora e, em seguida, até a chegada da polícia. Então, aqui, ó, nas questões da OAB, normalmente vem uma questão que é uma opção aqui que é muito assim, fora do que a gente costuma ver. No caso aqui, ó, a letra A exclusão da tipicidade em razão da coação física irresistível. Não. Aqui não houve, no enunciado não fala em momento nenhum que Caio ele sofreu algum tipo de lesão física, de coação física irresistível, que seria o quê? É sim uma causa excludente da tipicidade, porém, não houve no enunciado nenhuma informação que levasse a isso. O exemplo, claro, que a gente tem de coação física irresistível é quando a gente pega, o exemplo mais mirabolante, né? O agente ele pega outra pessoa, põe uma arma na mão dela, pega o gatilho e desfere o tiro, o disparo, e vem a matar alguma pessoa, causar lesão corporal. Veja, nesse caso, a pessoa que desferiu o tiro, ela não agiu com dolo e nem com ação. Ela sofreu uma coação física irresistível, ou seja, dessa forma exclui a tipicidade por ausência de conduta, tá certo? Já na opção B, está errado porque aqui não houve também nenhum tipo de ameaça a Caio ou nenhum tipo de coação moral irresistível. Como exemplo doutrinário que a gente sempre tem, que eu sempre vi em questões da OAB também, em questões na época da faculdade, é que uma pessoa queria assaltar um banco, tá bom? Aí sequestrou a filha do dono do banco, do gerente do banco, e o ameaçou pelo telefone para que ele botasse a senha do cofre. Nesse caso, o gerente ele não tinha outra saída a não ser colocar a senha, tá bem? Então, aqui, essa hipótese aqui exclui sim a culpabilidade por inexigibilidade de conduta adversa, que é um substrato da culpabilidade, tá bem? Então, aqui também está errada a letra B. E aqui, a letra C, ilicitude em razão do exercício regular de um direito. Não. Primeiro que Caio, apesar dele ser um lutador do MMA, ele não tem obrigação legal nenhuma ou de agir diante daquela situação. Ele agiu porque ele viu uma pessoa em situação de agressão e foi lá, tentou parar aquela agressão injusta. Ou seja, ele não tinha obrigação legal de proferir aquele soco e parar com as agressões. Aqui, já para responder a questão, se trata de uma excludente de licitude por legítima defesa de terceiro, ou seja, o bem jurídico tutelado não era o dele, era de um terceiro, tá bem? E nesse ponto aqui, eu gostaria de aprofundar um pouco sobre essas questões de excludente de licitude, tá bom? Eu vou começar de novo pelo estado de necessidade e vou discorrendo, tá bem? Só para a gente fazer um apanhado do que se trata, para poder lembrar na hora de fazer as questões lá da OAB. Eu vou começar pelo estado de necessidade, tá bom? O estado de necessidade é uma hipótese de licitude prevista em lei, tá certo? É uma hipótese legal de estado de necessidade aqui, ó, está previsto no artigo 24. E o artigo 24 ele diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. E o parágrafo 1º diz que não pode alegar estado de necessidade quem tenha o dever de enfrentar o perigo, tá bem? Então, aqui é uma hipótese legal de excludente da ilicitude, tá bom? E que também possui alguns requisitos. Quais são esses requisitos, professor? O primeiro requisito que tem, diferente da legítima defesa, é o perigo atual, tá certo? É um critério legal que está claro na lei lá. Veja, considera-se
em estado de necessidade quem pratica para salvar de perigo atual, veja que a lei não diz nem eminente nem posterior. Ela fala de perigo atual, e aí já é uma situação que distingue da legítima defesa, tá bom? O perigo deve ser atual e expor bem jurídico a risco. O perigo também, o segundo critério para se configurar o estado de necessidade, é que o perigo pode ser de natureza humana ou animal, tá bom? E a situação de perigo não pode ser dolosamente alegada por quem provoque. Isso aqui também está previsto na lei, tá certo? A ameaça aqui também pode ser a direito seu e de outro, igual legítima defesa, e aqui tem um ponto específico que difere de outras excludentes de licitude: deve haver a inexistência de um dever legal de agir. O que é que significa isso? Existem situações que um bombeiro, é o exemplo mais usado pela doutrina também, o exemplo do bombeiro, que ele tem um dever de agir para salvar aquela pessoa, tá certo? Se é um dever legal de agir, então ele não pode alegar o estado de necessidade, tá certo? Então aqui é uma das características do estado de necessidade, tá bom? E a conduta deve ser inevitável, tá bom? E um ponto bastante importante para se configurar o estado de necessidade é o elemento subjetivo do agente. Tá bom? Ele deve saber que ele está agindo em estado de necessidade. Tá certo? Então vamos passar para a próxima situação de excludente da ilicitude, que aqui seria o estrito cumprimento do dever legal. Cadê? Exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. São duas hipóteses também que estão previstas no Código Penal, tá bom? No artigo 23, tá certo? Porém, aqui, o Código Penal ele não explica do que se trata, tá bom? Então, o que se trata, o estrito cumprimento do dever legal é puramente uma construção doutrinária e jurisprudencial, tá certo? Ou seja, os tribunais vieram construindo com o tempo o que significa o estrito cumprimento do dever legal, bem como a doutrina também. Tá certo? Tem alguns requisitos também, bem como as demais situações de excludentes da ilicitude. Tá bom? A atuação ela deve ser de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei, ou seja, se ele atua em estrito cumprimento do dever legal, é porque. Só um momentinho que tá. Vou fazer só uma zoadinha aqui. Gente, desde já me perdeu. Eu estava conversando com o Ju antes de começar aqui, é que eu moro próximo ao aeroporto. Aí, de vez em quando, passa um avião aqui quase no meu teto. Tá bom? Aí vai fazer uma zoadinha aqui, mas não se preocupem não, que de vez em quando eu vou conseguir multar aqui. Tá bom? Voltando ao estrito cumprimento do dever legal, gente, veja só, para que se configure o estrito cumprimento do dever legal, a atuação do agente que vai praticar aquele fato deve ser de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei, tá certo? Ou seja, a lei, ela prevê aquela atitude do agente, tá bom? Com um exemplo bem claro que eu sempre trago aqui para questões de OAB, até porque vamos virar advogados, né? Vamos ter a carteirinha do OAB futuramente. É o caso do advogado que usa o sigilo profissional, tá bom? Por mais que eventualmente ele venha a ter ciência de um cliente dele que ele praticou um crime, ele não pode fazer nada, tá certo? Ele tem o sigilo profissional, né? Que é previsto tanto no Código de Ética e Disciplina da OAB, como nos demais legislações que tratam da advocacia em si. Tá certo? As obrigações também são decorrentes de lei em sentido amplo, tá bom? Aí aqui, veja, só para fixar a situação do estrito cumprimento do dever legal, o agente ele vai agir de acordo com o que se espera da sua ação, tá bom? E também de acordo com o que está tipificado na lei, o cumprimento daquela ação dele, tá bom? Então ele não responde por crime também, tá certo? É uma causa excludente de ilicitude, tá certo? Eu vou ficar falando isso direto até para fixar que essas causas de excludente de ilicitude que eu estou falando no começo são causas legais de excludente de ilicitude, tá bom? Às vezes pode vir uma questão assim, eu não sei se pode vir, mas possa ser que venha uma questão assim, quais são as causas legais de excludente de ilicitude? Se tiver estrito cumprimento do dever legal, se tiver o exercício regular do direito, a legítima defesa ou
o estado de necessidade, essas são as causas legais de excludente de ilicitude, tá bem? Porque, às vezes, a FGV, como eu vi ontem Ju falando, né? A FGV, ela pega questões de um banco de dados, ela, às vezes, só muda alguns enunciados e algumas coisas das questões. As questões são basicamente as mesmas, né? Eu lembro que, na época que eu estava estudando para a OAB, eu passava a maioria do meu tempo lendo lei, porque isso realmente aconteceu quando eu fiz a prova da OAB, porque quando você pega a questão da OAB, é tão somente um copiar e colar da lei, só muda algumas ordens assim, da fala do enunciado, porém, se você for lembrar do código, você não pode levar o código para a primeira fase, né? Se você lembrar do código, se você tiver lido a lei, você vai ter plena noção de que aquilo está previsto na lei. Quando você vê o enunciado, você já marca de cara assim, você vai ver, ó, é letra de lei. Tá bem? Então, um conselho que eu dou para vocês é leiam a lei, tá bom? Nessa última fase é essencial, nessa última semana, é essencial vocês lerem a lei, tá certo? Porque as questões da OAB costumam cobrar, eu não vou dizer 90% nem 100%, mas eu acho que 80% das questões da OAB são lei seca, né, que a gente fala, né? Tá bem? E aqui, no mesmo inciso que trata o estrito cumprimento do dever legal, também tem o exercício regular do direito. Tá certo? E aqui, a lei, diferentemente do estrito cumprimento do dever legal, aqui a lei admite que eu ceda um direito meu para outro, ou um bem jurídico, tá bom? E aqui, como requisitos, tem que deve haver uma proporcionalidade e deve haver a ciência da excludente. Tá bom? O exemplo que eu costumo dar de exercício regular do direito é no estádio de futebol. Costumeiramente, os jogadores se reúnem para jogar uma partida de futebol e possa ser que venha a ter uma lesão corporal decorrente de um carrinho, uma falta que um jogador cometeu contra o outro. Seria prudente um policial chegar lá e prender em flagrante um particular em um jogo de futebol? Não. Por quê? Porque ali houve uma cessão de direito de um bem jurídico, naquele momento ali, pelo menos, sabe? Para poder, sabe que pode acontecer uma lesão corporal ali, ele não vai ser processado por isso. Tá bem? E aqui, por último, voltando de novo para a legítima defesa, só para fixar, que é o caso da questão, se trata de uma legítima defesa de terceiro. Tá certo? Veja lá no enunciado que só para a gente massificar aqui, Caio, apesar de ser lutador de MMA, veja, aqui na questão, se você for ler desatentamente, você vai acabar sendo induzido a achar que isso aqui é um estrito cumprimento de dever legal ou algo do tipo. Mas não, tá bom? Porque ele protegeu bem jurídico do terceiro, tá certo? Então aqui é uma causa de excludente de licitude de terceiro, excludente de legítima defesa de terceiro, tá bem? Deixa eu passar para a próxima questão agora. A próxima questão também tem uma pegadinha bastante peculiar e como eu falei anteriormente, né? Se você estiver atento ao que está na lei, você não vai errar essas questões, tá certo? Porque essa questão aqui, por exemplo, é um copiar e colar da lei, tá bom? Veja bem, Pablo com 13 anos, eu já sublinharia aqui, ó, Pablo com 13 anos, normalmente quando a OAB coloca a data, ela quer usar essa data em algum momento da questão, tá bom? Então eu já sublinho aqui, Caio e Luiz, 19 anos, amigos de longa data, decidiram cometer suicídio. Veja, aqui é um crime tipificado no artigo 122 do Código Penal, tá bom? Durante todo o período em que conversaram sobre o tema, sempre condicionaram a realização do ato à presença de ambos. No dia combinado, os dois se dirigiram à principal ponte e se jogaram ao mesmo tempo. Tá certo? Até aqui tudo bem, né? Deixa eu só ver aqui. Os dois se jogaram ao mesmo tempo. Sendo certo que, diariamente, um instigava o outro. Veja, eu acabei pulando aqui um pouquinho da questão. Durante todo o período em que conversaram sobre o tema, sempre condicionaram a realização do ato à presença de ambos, sendo certo que um instigava o outro a praticar o ato. No dia combinado, os dois se dirigiram à principal ponte da cidade, se posicionaram no vão central e afastaram-se um do outro, apenas olharam para iniciar a contagem até se jogarem.
Os dois pularam ao mesmo tempo. Apesar de a altura ser a mesma, Pablo ficou em coma, veja, Pablo de 13 anos, ficou em coma e, ao retornar, teve diagnosticada sua tetraplegia, perdendo completamente os movimentos do braço e das pernas. E aqui eu já levo vocês para o tipo penal de lesão corporal gravíssima, tá bom? Luiz, por sua vez, Luiz de maior, com 19 anos, sofreu apenas algumas escoriações. Sobre a participação de Luiz aqui, ó, a questão ela pede tão somente a participação de Luiz, tá certo? Tão somente a participação de Luiz. Sobre o tema, cadê? Sobre a participação do Luiz, ao caso narrado, assinale a alternativa correta, conforme expressa a previsão legal. Tá bem? A letra A. Deixa eu ver a letra A. Deve responder pela instigação ao suicídio qualificado pelo resultado morto. Veja, como eu disse anteriormente, né, eu falei para vocês anteriormente, normalmente a OAB ela sempre vem uma opção mirabolante, que é uma opção que você vê de cara que está errada, tá bom? No enunciado, teve algum momento falando de resultado morto? Não. Em momento algum, a questão fala que o menor morreu, o Pablo morreu. Então, aqui, já fica um xizinho aqui para excluir essa questão. Eu vou pular para C, para falar da tentativa na conduta de tentativa, na letra C, conduta de tentativa de instigação a suicídio. Veja bem, aqui está incorreto, por quê? Se os dois pularam, então não houve a tentativa, teve o resultado, tá bem? Só não foi o resultado morte. Tá bom? O resultado concreto aconteceu e, inclusive, ocorreu um tipo penal, incidiu um tipo penal, tá bom? Então, aqui está incorreto por isso, não configura a tentativa aqui, tá bom? Houve o resultado criminoso. A letra D, não será responsabilizado porque será beneficiado pelo Instituto do Perdão Judicial e por as consequências da infração o terem atingido de forma grave. Não, não, não. Aqui pode vir o questionamento do que se trata essa situação do perdão judicial. E na época, eu me lembro, na época da faculdade, o meu professor ele me deu o exemplo daquela atriz da Globo. Eu não lembro bem o nome dela, que ela estava dirigindo o carro dela, ela estava tirando o carro da garagem e, sem querer, ela acabou por atropelar a filha dela. E a filha dela veio a óbito. Eu não lembro muito bem quem foi a atriz, se vocês quiserem pesquisar depois desse caso, ele foi teve bastante repercussão por aqui. E aqui nessa situação, o dano à pessoa que cometeu aquele crime foi tão grave que não faria sentido um juiz aplicar a pena a ela, né, no caso. Ela já perdeu a filha, por que eu vou processar ela? Ela não agiu com dolo. Foi comprovado que ela deu a ré ali sem querer. Tá certo? E aqui, nesse caso, não fala em nenhum momento que em relação íntima de afeto ou algo do tipo que venha causar algum dano. E aqui a lei penal também não prevê. Ela não prevê, ó. A Leona Paula falou aqui, Cristiane Toffoli, foi essa mesmo, né? Pronto. Foi esse caso aí que aconteceu. E aqui, voltando para a questão, o Código Penal ele não prevê um perdão judicial automático, no caso desse. Né? Deve ficar provado que realmente foi aquela situação. Tá bem? Então, voltando para a resolução da questão. O artigo 122, a letra pura da lei, prevê aqui o crime de induzimento ou instigação ao suicídio, ou prática de automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Veja aqui, ó, artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, tá bem? E aqui no seu parágrafo 6º, que é exatamente a situação da questão, tá certo? Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou seja, o menino da questão aqui, Pablo, ele tinha 13 anos e ele ficou tetraplégico. Ou seja, ele teve uma lesão corporal gravíssima, tá bom? Aqui, ó.
contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129, ou seja, responde por lesão corporal gravíssima. Tá bem? Perceba que essa questão é tão somente um copiar e colar da lei. Tá certo? Se você tiver a leitura da lei em dias, você vai conseguir responder as questões da OAB com facilidade, com certa facilidade. Tá certo? E a questão 3, deixa eu só passar aqui agora no slide. Deixa eu só ver. Vamos lá. André, primário, e Fábio, reincidente, foram condenados pelo crime de latrocínio em concurso de pessoas. Tá bom? Ou seja, já sublinha aqui a parte do tipo penal, latrocínio. Tá bom? Ambos requereram, durante a execução penal, ambos requereram a progressão de regime, visto que já haviam cumprido parte da pena. André, por sua vez, fundamentou seu pedido em bom comportamento, que foi comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, enquanto Fábio, por sua vez, fundamentou seu pedido em razão de ter sido condenado na mesma época em que seu comparsa, André. Dessa forma, segundo os princípios que regem a execução penal e o direito penal, é correto afirmar que, pronto, um ponto interessante que já é bom a gente prestar atenção aqui é que se trata de um crime hediondo, tá bom? Aqui, ó. Latrocínio é crime hediondo, tá certo? E outro ponto aqui, importante, que a própria questão traz para você, é que, embora tenham sido presos no mesmo local, de acordo com os princípios que regem a execução penal e o próprio direito penal, deve haver a individualização da pena, bem como existem também critérios objetivos para a progressão, tá certo? Então, eu vou passar a análise de trás para frente também, vou começar de cima para baixo agora, porque a afirmativa correta, tá certo? Aqui a primeira questão. E aqui a letra A é um pouco polêmica, ao meu ver, tá certo? E até vi comentários sobre essa questão, que trouxe um pouco de polêmica no momento, porém está incorreta a letra A. Por quê? Veja só. De acordo com o princípio da isonomia, que garante a igualdade de tratamento entre presos, é vedada a aplicação de fração de progressão de regime diferenciado a cada um dos acusados. Veja, a progressão de regime ela é individualizada, tá bem? E não será a mesma para autores do mesmo crime, até porque por critérios subjetivos. Às vezes eu sou uma pessoa que não sou reincidente, sou primário, tenho bons antecedentes, trabalho, enfim. Para mim a progressão é totalmente diferente de uma pessoa que cumpre um regime que já cometeu crime hediondo, não preencheu os critérios objetivos para a progressão do regime, tá bem? E aqui, ó, a própria lei de execução penal, no seu artigo 5º, ela fala que os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da pena. Veja só, a pena aqui que o juiz atribui é de forma individual. Ou seja, não faz sentido o argumento de Fábio, porque a própria legislação prevê, os próprios princípios do direito penal prevê um critério de individualização da pena e da execução penal. Tá bem? Deixa eu ver aqui. A letra B. De acordo com o princípio da individualização da pena, o juiz da execução penal deverá alterar as penas dos acusados, conforme o comportamento pessoal de cada um. Não, é errado. O juiz de execução penal ele não altera a pena nenhuma, tá certo? Quem dá a pena, quem sentencia é o juiz singular, tá bom? O juiz singular, após todo o trâmite processual, tá certo? Porque veja só,
Depois que um juiz singular ele dá a sentença dele, há hipótese de recurso. Quando a decisão transita em julgado, essa pena ela vai para o juiz de execução penal para que ele só cumpra o que está decidido pelo juiz do primeiro grau. Ele fica responsável tão somente por conceder progressão de regime, conceder benefícios ao preso ou não, ou retirar benefício do preso, do custodiado, tá certo? O juiz de execução, em momento algum, ele altera pena, tá certo? E a letra C, cadê? Eu vou falar da letra D primeiro, cadê? Um princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a aplicar a progressão de regime no momento processual que pretende adequado. Não, totalmente errado. Porque a própria legislação penal especial, a LEP, ela prevê, a própria lei de execução penal, ela prevê critérios tanto objetivos quanto subjetivos para a progressão de regime. Tá bem? Então, o juiz ele não tem que ter livre convencimento motivado, não. Aqui, vai para a primeira fase, lá na instrução e julgamento. Aqui, o juiz ele não se pega a prova certa. Aqui no Brasil, a gente não adota o sistema de prova tarifária, né? Que eu acho que vocês já devem ter estudado isso. Nós adotamos o sistema de livre convencimento motivado, que o juiz, como parte imparcial de um processo, o juiz de primeiro grau, ele pega as provas angariadas pela acusação, pela defesa e forma o seu argumento para condenar ou absolver. Embora aqui no Brasil a chance de ser condenado é um pouco maior. Porém, o juiz ele tem esse princípio do livre convencimento motivado, tá certo? Já na execução penal, não. Na execução penal, a própria lei da execução penal, ela prevê os requisitos de cumprimentos objetivos e subjetivos da pena. Tá certo? E agora, por fim, dessa questão, a letra C, é assegurada a progressão de regime aos crimes hediondos. Veja, porque eu circulei a hipótese do latrocínio e por que é importante a gente ter a leitura da legislação seca, né? Porque aqui, ó, assim que eu vi o enunciado, eu vi que se tratava de um crime hediondo, tá bom? E, antigamente, tinha aquela discussão se o crime hediondo ele podia ou não ter a progressão de regime. Houveram pessoas que teve época que disseram que não podia, sendo que o STF ele rechaçou essa tese, tá bom? E foi bem claro, e até faz até tempo, né? Foi em 2006, 2007, que os condenados por crimes hediondos, eles fazem sim jus à progressão de regime, ou seja, antes disso não faziam, tá certo? Aqui é a questão certa. É assegurada a progressão de regime aos presos por crime hediondo, mas a fração de progressão varia para cada indivíduo, ainda que ambos condenados pelo mesmo crime, tá certo? E aqui isso tudo que eu falei para vocês aqui agora, está previsto no artigo 112 da Lei da Execução Penal. Eu vou dar uma lida para vocês até por tentar forçar vocês a ler a lei, tá bom? Mas aqui é bastante importante, porque essa parte da lei aqui, ela cai muito em exame da OAB e em demais concursos, tá bom? Aqui diz, o artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com transferência para regime menos gravoso, a ser determinada pelo juiz, aqui eu abro aspas, juiz de execução, quando o preso tiver cumprido ao menos, aqui 6, que foi no caso aqui do crime hediondo, 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morto, se for primário, vedado o livramento condicional, tá certo? Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, e condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada, tá bem? Então, eu acho importante vocês lerem, pelo menos, esses artigos principais da Lei de Execução Penal, porque costumam cair bastante em questões do exame de ordem, tá bem? Então, vou pular agora para a próxima questão, e aqui é uma questão já de processo penal.
tá bom? É uma questão que contém uma pegadinha clássica da OAB, tá bem? Então, peço que vocês prestem atenção nessa questão, porque aqui é uma pegadinha que, se você ler assim, agoniado, você não vai conseguir, você vai acabar errando, tá bem? Veja bem. Marilda, deixa eu só... Marilda, após ter sido regularmente processada, veja, foi condenada, veja só, já sublinha aqui, foi condenada, tá bem? Pelo juiz originário competente, pela prática de desacato. E aqui a FGV deu até uma colher de chá para a gente, veja. Deixou a pena aqui certinha, de 6 meses a 2 anos, tá bom? Marilda procura você como advogado porque deseja recorrer da condenação. Sobre a hipótese, assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso cabível, tá certo? Veja só, primeira situação que a gente deve prestar atenção aqui, foi condenado, então cabe apelação, tá certo? Foi condenado, então cabe apelação. E isso é bom e é ruim, porque aqui nos leva a entender que é uma apelação pelo rito comum. Porém, se você for observar no enunciado, é pela prática do crime de desacato, que é um crime de menor potencial ofensivo, tá bom? Um crime que prevê pena de 6 meses a 2 anos, tá certo? Veja bem, a diferença dos prazos de recurso de apelação do Código do Processo Penal para a Lei 9.099, que é a lei do GCRIM, né, no caso dos juizados especiais, ela é um pouco ela é diferente da legislação penal comum. Veja, enquanto o CPP prevê, para a interposição do recurso de apelação, o prazo de 5 dias e para apresentar as razões, o prazo de 8, lá na Lei 9.099, a lei prevê claramente aqui, ó, o prazo de 10 dias para apresentar tanto a apelação quanto as razões. Ou seja, aqui já se difere da característica da apelação do rito comum, tá certo? Que corriqueiramente a gente pode apresentar só a apelação em primeiro grau e depois de 5 dias apresenta as contrarrazões, tá bom? No prazo de 8 dias, tá certo? E aqui, ó, veja, o artigo 61 da lei do juizado especial, lei 9.099, ela aqui conceitua o que se trata o crime de menor potencial ofensivo, tá certo? Veja só, o artigo 61, leitura seca da lei, tá certo? Sendo bastante insistente em relação a isso. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Ou seja, o enunciado fala de um crime de desacato aqui. Então, aqui, a gente já está excluindo um monte de prazos, só pelos prazos legais aqui, já está excluindo um monte de opções dessa questão. Tá certo? Porque aqui, a gente já sabe que é uma apelação no rito do juizado especial criminal. E no artigo 82 da Lei 9.099, prevê que, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa da sentença, caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau, em jurisdição reunida na sede do juizado. E aqui no parágrafo 1º que vem um prazo. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e pelo seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Veja, aqui no rito do juizado especial criminal, não tem a possibilidade de você apresentar as razões separadas da apelação. Aqui é um prazo único de 10 dias, tá bem? E vai direto à apelação em 10 dias para a turma recursal, tá certo? Então vamos lá para as alternativas, tá certo? Letra B. Apelação no prazo de 5 dias e as razões a ser juntadas no prazo de 8 dias. Veja a pegadinha. Se você lê a questão desatento,
você vai marcar como correta essa alternativa. Por quê? Porque o artigo 593 do Código de Processo Penal diz: caberá apelação no prazo de 5 dias. Aí vem o artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois ele, o apelado, terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, ou seja, prazo de 5 dias para apelação e prazo de 8 dias para as razões. Tá bem? Então, se você ler desatento essa questão, você vai acabar marcando ela. Tá certo? A letra C, recurso inominado juntamente com as razões no prazo de 10 dias. Outra pegadinha, porque recurso nominado é recurso cível. Tá certo? Embora a questão fale do rito do juizado especial criminal, aqui não existe recurso nominado. Tá bem? E a letra D, apelação no prazo de 5 dias e as razões poderão ser juntadas no prazo de 3 dias. Errado. Tá certo? É um prazo único e aqui nem no CPP, nem na Lei 9.099 está correto. Tá certo? Ou seja, a alternativa A está correta. Tá bom? Alternativa A, apelação juntamente com as razões no prazo de 10 dias. Tá certo? Vamos para a próxima questão agora. Tá bom. Aqui é uma questão que eu acabei colocando aqui, porque pela atualidade do tema, a lei de abuso de autoridade, creio que vão vir questões vão vir bastante questões desse tema, tá bem? Então, é uma questão bastante importante para a gente revisar e ficar também atento, prestar atenção, tá certo? Vamos lá. Maciel teve a sua prisão prolongada sem motivo justo e excepcionalíssimo, que eu já circula aqui, ó, sem motivo justo e excepcionalismo, por decisão de Xavier. Quem é Xavier? Diretor da unidade prisional em que Maciel está custodiado, tá bom? Já vai grifando aí também, certo? Esgotado o prazo legal para que ele fosse posto em liberdade, Xavier ignorou dolosamente o alvará de soltura por 5 dias, com o objetivo de prejudicar Maciel, seu inimigo declarado. Sobre o procedimento de Xavier, o diretor do presídio, assinale a alternativa correta. Veja, se trata de um crime aqui, embora a gente esteja falando um pouco de processo penal, mas eu quis deixar essa questão aqui, porque eu sei que possa ser que venha uma questão dessa na OAB e vocês não podem ser pegos de surpresa, né? Se vocês lerem o que está previsto no artigo 12 da lei de abuso de autoridade, vocês vão perceber que ele cometeu um crime de abuso de autoridade, tá bom? Mas eu queria deixar aqui algumas informações importantes sobre essa lei, tá certo? Sobre a lei de abuso de autoridade. Aqui, nos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, não existe modalidade culposa, até porque aqui existe um dolo específico, ou seja, é um dolo de mero capricho pessoal ou satisfação pessoal, de prejudicar outra pessoa, que é o caso da questão, ou de beneficiar a si mesmo, ou seja, para que seja cometido um crime de abuso de autoridade, tem que ter um dolo específico, ou seja, consequentemente, não se admite a modalidade culposa nesse tipo de delito. Nos crimes da lei de abuso de autoridade não tem a modalidade culposa, tá certo? Então, se porventura algum de vocês ou alguma alternativa em alguma questão referente ao tema de abuso de autoridade vier indicando que o crime de abuso de autoridade é um crime que admite a modalidade culposa, já marca como errado, porque aqui o crime exige um dolo específico. Qual é o dolo? Dolo de mero capricho ou satisfação pessoal, um dolo de prejudicar outrem, ou o dolo de beneficiar a si mesmo. Tá bem? E aqui, ó, como sempre falei desde o início, são questões que são letra de lei, tá certo? E aqui, veja, o que diz o artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, aqui, ó, parágrafo 4º, inciso 4, prolongar a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, que é o caso da questão, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação,
deixando aqui também a situação da questão. Sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo legal, tá bom? Então vamos para as alternativas aqui da questão. Veja só, ele praticou o ato de corrupção passiva privilegiada? Não. Se a gente for voltar à letra da lei, veja lá, o artigo 317 do Código Penal, ele tem a previsão do crime de corrupção passiva privilegiada. E especificamente no parágrafo 2º. Veja bem, solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que em infração ou em função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de vantagem. Aqui, a corrupção passiva, pena de 2 anos a 12 anos e multa. Aí aqui o parágrafo 2º do artigo 317, ele deixa aqui a hipótese de corrupção passiva privilegiada. Também, se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido de outrem ou a influência de outrem. Aí aqui a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? Aqui é a hipótese de corrupção passiva privilegiada, de acordo com a letra A aqui. Então, está errada a letra A, tá certo? Não é uma situação de corrupção passiva privilegiada. Letra C, praticou o crime de desobediência? Não. Ele não praticou o crime de desobediência, tá bom? Não tem nada no enunciado que indica que ele praticou o crime de desobediência, tá certo? E aqui já na letra D, não praticou crime algum, tendo em vista que o alvará de soltura foi cumprido. Veja, como eu sempre falo, a FGV ela sempre traz alguma questão mirabolante, alguma alternativa mirabolante, que a gente já sabe que está errada de cara. E se a gente souber usar isso com paciência e com inteligência, a gente vai eliminar pelo menos 25% da chance de erro aí, né? Eu costumo dizer que estudar para concurso e resolver prova de concurso, também tem que ter uma preparação, uma bagagem teórica, né? Mas também você tem que saber resolver questões, tá bom? Então aqui fica uma dica de técnica de resolução de questão. Procure sempre a questão mirabolante, tá certo? Aqui, nesse caso, a letra D. Não praticou crime algum, tendo em vista que o alvará de soltura foi cumprido. Não, ele praticou crime sim, que foi o crime de abuso de autoridade, conforme o artigo 12, tá bom, da lei de abuso de autoridade. Tá certo? E aqui agora, passando para a última questão, tá bom? É uma questão também que eu acho que possa ser que venha cair temas, pelo menos, relacionados a ela. Tá certo? Veja só. Deixa eu só botar aqui, rapidinho. Antônio Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por crime de tráfico de drogas. Essa denúncia foi registrada pelo juiz da 50ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro por falta de prova mínima da autoria e materialidade da causa, ou seja, falta de justa causa para a ação. Tá bom? O órgão ministerial resignado interpôs o recurso em sentido estrito, tá certo? De decisão interlocutória, aqui no caso aqui, foi uma decisão que rejeitou a denúncia, não é? Então aqui o recurso cabível mesmo é o recurso em sentido estrito. Nessa decisão já razoado, para evitar a caracterização de uma nulidade processual, é correto afirmar que o juízo deve em seguida, veja, uma questão até de ordem crítica também, até porque eu sou advogado militante na área criminal. Perceba que o nosso Código Penal ele é tão atrasado que ele prevê aqui um recurso para caso de rejeição de denúncia, mas não prevê um caso, uma hipótese de recurso cabível caso o juiz aceite a denúncia, tá bom? O que cabe aqui, em algumas hipóteses de nulidade, é um habeas corpus, que não é um recurso, tá bem? Um habeas corpus é um mandamento constitucional que visa a proteger a liberdade de locomoção, tá bom? E nesse caso, na prática, nós usamos habeas corpus para também sanar eventual nulidade, ou seja,
Poderia ser que essa denúncia tivesse sido recebida mesmo sem justa causa, e o que a defesa faria? Implementar recurso? Não. Se a questão fosse perguntando o que a defesa faria em caso de o juiz aceitar a questão sem justa causa, aceitar a denúncia sem justa causa. Caberia algum recurso? Não, porque não cabe recurso da decisão que aceita a denúncia. Tá bem? Poderia ser impetrado um habeas corpus, nesse caso. Tá bom? Veja lá. E aqui a questão, ela pede, para identificar, para evitar uma nulidade processual, é correto afirmar que o juízo em seguida deve o quê? A. Nomear defensor público para apresentar contra razões recursais? Não. Se você é o advogado da parte, então você tem que ser intimado de qualquer decisão, qualquer ato judicial. Tá bem? Isso é um mandamento constitucional e legal. É o devido processo legal e ampla defesa, tá bom? O réu, ele tem direito. Ele tem direito de saber tudo o que está acontecendo com ele no processo. Principalmente se houver um recurso do Ministério Público em caso que venha prejudicar ele. Tá certo? Ou seja, se fosse nomeado um defensor público para apresentar contra-razões, incorreria numa nulidade, tá bom? E aqui eu vou deixar a letra da lei mais uma vez, tá bom? Porque aqui é um caso também de uma questão que tem na letra fria da lei, tá certo? Aqui, ó, artigo 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vistas ao recorrido por igual prazo. E aqui o próprio STF, visando a não ocorrência dessas nulidades, ele fixou uma súmula, que é a súmula 707 do STF, que diz o quê? Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo. Tá bom? Então, qual é a questão correta aqui? Qual é a alternativa correta? Noticiar Antônio para apresentar as contra-razões ao recurso. Tá certo? E aqui, por fim, eu gostaria aqui de deixar só a título de revisão e ler com vocês as hipóteses de recurso em sentido estrito, tá bom? Só para a gente fazer um apanhado geral, pelo menos dessa parte de recurso, que é uma parte que cai bastante na prova objetiva, mas também é essencial para a segunda fase da OAB, em quem for fazer a prova em direito penal. Tá bem? E as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito está previsto no artigo 581. Tá bem? Aqui está bem claro o artigo 581, deixa eu falar aqui para vocês. Cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa, e aqui aquela crítica que eu falei, né, que se caso receber a denúncia ou queixa, não tem recurso nenhum. Tá bom? Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. 3, que julgar procedente as exceções, salvo as de suspeição, que pronunciar o réu, que conceder, negar, cassar ou julgar idônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Aqui é outro resquício da inquisitoriedade do nosso Código de Processo Penal. Tá bom? Mas como é uma aula para a OAB, não faz sentido a gente aprofundar tanto nesses temas. Tá certo? Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, aqui cabe recurso para a decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, que conceder ou negar ordem em habeas corpus, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, também cabe reze na decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, no caso do rito do tribunal do júri aqui, tá certo? Decisão que denegar a apelação ou julgar deserta, cabe reze também na decisão que ordenar a suspeição do processo em virtude de questão prejudicial,
Cabe reze em decisão que decidir sobre a unificação das penas, que decidir um incidente de sanidade, tá bom? Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774, que revogar medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, que converter multa em detenção ou prisão simples e que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Isso aqui é uma hipótese nova de cabimento de reze, tá bom? Então, eu queria ler essa partezinha para vocês, até para, de alguma forma, se puder entrar na cabeça de vocês, se vocês lembrarem disso na hora de cair alguma questão que cobre recurso em sentido estrito, que vocês lembrem de ler a lei, tá bom? Então é isso. Foi as questões que eu escolhi para ler, para estudar com vocês, e termino aqui a minha participação nessa revisão. Espero ter contribuído pelo menos 1% no conhecimento, ter revisado de alguma forma, para que vocês possam, da melhor forma, fazer a prova da OAB, né, que já é domingo que vem. Tá bem? Desejo, desde já, boa sorte e confiança para todo mundo, que vocês façam a prova, assim, com certeza de que vocês sabem, tá bom? Porque se vocês estão aqui hoje é porque vocês estão estudando, tá certo? E revisões como essas, que acontecem, assim, como a promovida pela Abayomi, são bastante importantes até para a gente lembrar de pontos que às vezes passa despercebido, sabe? E eu indico também para vocês que leiam a lei, tá certo? Principalmente em momentos antes de fazer as provas, porque eu tenho certeza que vocês vão se deparar com questões que vão ser tão somente copiar e colar da legislação, tá bem? Boa noite para todos, espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho aí. Desculpe um pouco aqui o tumulto, porque eu estou numa agonia danada aqui em casa, estou de mudança, assim, estou em reforma aqui, está uma confusão danada. Eu estou meio agoniado aqui, mas desde já deixo desculpas. Se precisarem de alguma informação ou algo do tipo, se porventura precisarem, né? Peço que Ju deixe aí meu Instagram e assim meu WhatsApp para alguém se precisarem de algum tipo de ajuda, tanto de ordem de estudos, né? Alguma dica de estudo, tirar alguma dúvida aqui sobre relações da OAB, como para qualquer outra situação, tanto relacionada à advocacia criminal, quanto relacionada à própria OAB e à Comissão de Igualdade Racial, que é uma comissão que sempre me acolheu, que sempre me deu bastante apoio, e que tive tantos exemplos como a própria Ju, como Débora, como Kiara, enfim, todas as mulheres poderosas aí que sempre nos representaram tão bem, e que está sendo um desafio em tanto, viu, Ju? Chegar no mínimo que vocês foram na Comissão de Igualdade Racial lá da OAB. Então, desde já, deixo assim esse meu gesto de carinho para vocês aí da Abayomi, tá bom? E contem comigo sempre, tá certo? Muito obrigada, Jamerson. Pessoal, vocês aí tiveram acesso a várias dicas que Jamerson passou. Ele está sendo muito modesto. Acho que ele foi muito certeiro, tipo Oxóssi com sua flecha certeira. E deu várias dicas. Espero que vocês tenham assimilado tudo. Ele falou da dica das questões, a FGV tem essa prática, ele coloca ali uma questão duvidosa, uma outra que você tem certeza que não é de tão absurda, e duas que vai te deixar em dúvida. E a nossa intenção é que, na dúvida, você marque a opção correta. E esse resumo é justamente para que você possa identificar aí quais as pegadinhas que a FGV nos manda. Jamerson trouxe também temas importantes que a FGV adora, não só na prova do OAB, mas em outras provas, que é essa questão da ilicitude, a tipicidade, a legislação de execução penal, agora abuso de autoridade, a gente está tendo acesso constantemente, principalmente na área policial, dessas figuras de abuso de autoridade. Então, eu acredito que também é uma aposta muito boa para que vocês possam aí analisar, além de ser recorrente, é algo que está no nosso cotidiano, e a OAB ela tende a trazer para a prova o que está acontecendo, porque o intuito da OAB é saber se você está aí apto
para advogar, para tutelar direito alheio, direito de terceiros. E eu tenho certeza que vocês aqui estão nesse caminho e estarão aprovados. E um outro detalhe muito importante, que o Jamerson começou falando, é que não basta só o intelectual, por isso que a Biomi tem 4 pilares. Tenha calma, respire. Ficou muito nervosa? Vai no banheiro, lava o rosto, dá 3 pulinhos, volta, vai ler a questão com calma. Essa questão deu aquela agonia, joga ela para o final, vai sinalizando, risca a prova o máximo possível para colocar observações e depois você responde essa questão, tá? Não adianta querer se atropelar. Lembrando que vocês só precisam acertar 50% da prova. Então, tira aí um pouco dessa pressão de tentar aí acertar tudo, tá? Jamerson, muito obrigada. Eu vou te compartilhar lá no grupo o Instagram de Jamerson. Quem está também no grupo da Biomi, a gente publicou hoje com o collab para ele. E é a primeira de muitas, tá? Como a gente já tinha falado antes, a gente vai estar aí colado com vocês. E quanto à comissão, a gente entregou assim, com a certeza e com a ciência que o trabalho vai continuar, porque vocês beberam da nossa fonte e conseguem honrá-la. Então, vão seguir agora através dos seus caminhos. Então, muito, muito obrigado mesmo, tá, Jamerson? Tá e, bem, pessoal, bom descanso. Tá. Bom descanso e bom estudo para vocês, pessoal. Tudo de bom, né? Tá, tchau. Amanhã a gente vai compartilhar essa aula gravada. Muitas pessoas que se inscreveram estudam à noite, então vai assistir essa aula gravada. E Jamerson ficou de compartilhar também o material para que eu possa estar ajudando vocês, tá bom? Tá bom. Beijão, pessoal.